Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, estamos de volta. 30 de junho de 2019, hoje é o dia do povo nas ruas em defesa da democracia e acima de tudo da justiça e em apoio ao nosso ministro Sérgio Moro. E nós vamos falar agora das desesperadas tentativas do The Intercept com Glenn Greenwald, ou Verdival, junto com a patota do PT, né? O impacto das mensagens deles no habeas corpus desesperado de Lula. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, aperte o sininho das notificações. Gente, vocês estão notando que eu tô meio hoje assim, né, meio devagar, não tô podendo forçar muito a voz, mas a gente, vamos lá, tá bom? É aquela empolgação hoje que eu queria estar, mas tá aqui, isso aqui passar a gente, não, né, a voz não melhora mais, a gente... Os novos vazamentos do site The Intercept e o impacto imediato no HC de Lula. Vamos entender isso daqui, né? O que aconteceu durante o mais novo vazamento do tabloide The Intercept na madrugada de sábado, 29, está sendo tratado de forma equivocada pelos veículos de comunicação. Há bons textos, mas passam longe da gravidade jurídica dos fatos verificados. O impacto digno de destaque é no pedido de habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na época da instrução e julgamento do caso. Pula a propaganda aqui. Peraí, gente, eu não quero comprar notebook aqui. Só um segundinho. Deixa eu pular aqui que eu não quero. Aqui. Lembremos-nos, no HC ainda não foi julgado pelos membros da segunda turma do STF. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia já votaram por denegar o pedido, mas faltam os votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e do decano Celso de Mello. A decisão ficou para o segundo semestre de 2019, uma manobra do Gilmar Mendes. Vocês lembram aí que eu trouxe, né? Explicando qual foi a estratégia dele, porque ele resolveu deixar para mais tempo, sendo que o processo já está na mão dele, ó. Após a frustrada manobra jurídica para conceder uma inédita liminar em habeas corpus em festival... Aqui, peraí... Ah, tá. Liminar aqui, deixa eu ver aqui, achei. Em festival de entrevistas concedidas durante a semana, antes desse último vazamento, Estadão e Globo News, para ficarem dois exemplos, o ministro Gilmar Mendes foi claro ao defender que provas obtidas por meios ilícitos podem ser usadas em juízo e que os vazamentos do tabloide podem suscitar a nulidade dos processos da Operação Lava Jato. Entenderam, né? Gilmarzinho quer usar isso como forma de soltar. Em resposta à jornalista, cadê o nome da mulher? Eliane Cantanhede, Gilmar sugeriu, inclusive, que poderia haver indenização do Estado a quem ficou preso, caso haja nulidade dos julgamentos. Noutras palavras, o material de Glenn Greenwald e sua equipe estava causando uma reviravolta no universo jurídico, com chances realistas de liberdade para o ex-presidente Lula. Talvez a maior dela nesses 450 dias de cárcere. Pois é, e agora? Boa pergunta. Agora o vento virou. Com as navalhadas do Intercept no último vazamento, os ministros do STF não podem mais usar o material em seus votos, nem mesmo em menções diretas. Não se trata mais de serem ou não provas obtidas por meio ilícito. Agora, a certeza factual de que o material sofre edições para a publicação pode conter alterações dolosas, erros brutais e não representar a transcrição fidedigna dos fatos ciberneticamente hackeados. Deixou de ser informação jornalística lastreada pelos melhores métodos profissionais. Tornou-se material de origem duvidosa, editado para ser panfleto político partidário. Para que possa ser utilizado como prova na confecção de um acórdão da Suprema Corte, todo o material recebido por Glenn Greenwald
através de fonte anônima, precisaria ser instruído ao processo, devendo ser requisitado e periciado em sua integralidade a pedido do juiz ou responsável pelo caso. Esses detalhes pouco importam para Gilmar e Lewandowski, mas eles terão peso no voto do ministro? Uma pergunta. Celso de Mello, basta observar todos os votos do decano em decisões de grande envergadura da corte. Ou vocês imaginam que Celso de Mello pode determinar a soltura de Lula baseada em matérias de imprensa onde não é possível verificar se o Ângelo é... Se Ângelo perdão aqui, gente. Se o Ângelo é Ângelo Goulart Vilela ou Ângelo Augusto Costa. Se Monique é a procuradora Monique Schecker ou qualquer uma das 327 Moniques que constam nos quadros do Ministério Público Federal, MPF. Gente, peço desculpas, eu estou com dificuldade para falar, tá? Por isso que eu estou me engasgando aqui, mas vamos lá, continua aqui. Quanto foi que eu parei? Aqui. Resumo da ópera. Numa fração de minutos, os erros de edição do Intercept transformaram-se no maior tiro no pé para a defesa do ex-presidente Lula. Note-se que, em momento algum desse texto foi utilizada a expressão opinião pública. Se considerada, o desastre é ainda maior para a narrativa de quem defende Lula livre. Bom, tá aqui, gente. Né? Peço desculpas mais uma vez pela voz, hoje eu estou com uma dificuldade para falar, ontem tive um evento, né, e falei bastante, acabou que a garganta foi embora e eu estou quase forçando para sair a voz aqui, né? Mas rapidamente aqui vamos tentar dar uma pincelada, explicar para vocês o que acontece, né? A defesa de Lula contava com essas mensagens para que elas fossem, né, a chave de soltura de Lula, do habeas corpus de Lula, que vai ser votado agora em agosto. O único problema é que nós encontramos eu já trouxe só para vocês aqui, encontrei 3 fraudes nessas mensagens, mas a pior delas até agora foi das últimas, das mensagens vazadas de sexta para sábado. O que tinha nessas mensagens? Uma adulteração claríssima. Em uma mensagem, eles colocaram o nome de uma pessoa e em outra mensagem o nome desse camarada, o sobrenome na verdade já mudou, né? Quer dizer, aí quando o Glenn foi em entrevista, perguntaram para ele por que a troca de nomes, porque uma hora o cara se chamava de um jeito e de outra, aí ele foi explicar dizendo que foi na hora da edição. E aí é onde acaba se tendo um grande problema. Quando você edita uma prova, ela deixa de ser a prova original. Ela perde a sua validade. É igual, por exemplo, uma gravação de uma conversa. Se você editar essa gravação dessa conversa, ela perde a validade jurídica. Ela não pode ser mais usada. Se eu fizer um corte, se eu fizer alguma... não pode mais ser usada, né? Não serve mais para provar nada. A mesma coisa foi o que o Glenn fez aqui. Ele adulterou, né, para a prova real de que a mentira é grande dessas mensagens, é que uma hora o procurador tem um nome, um sobrenome, outra hora o procurador tem outro sobrenome. Outro ponto que é preciso se validar aqui é a questão da procuradora Monique Schecker, que eles falam que houve conversa a respeito dela. O único detalhe é que as conversas, na época as conversas que foram relacionadas a ela, na data que foram relacionadas a ela, ela não tinha nenhuma ligação com a Lava Jato. Na verdade, ela nem fazia parte da comarca do Paraná, ela estava no Rio de Janeiro. Portanto, eram operações distintas, eram pontos, vamos dizer assim, funções distintas. Não tinha nada a ver a função dela no Rio de Janeiro com a função do Sérgio Moro, né? E aí alguém chegou, ainda colocou assim, mas quem faz não vai falar a verdade, não sei o que. Eu concordo, quem faz não vai falar a verdade. Tá aí o Glenn Green, né,
deturpando tudo e continua mentindo. Agora, o bom, né, na questão da Monique é que é o seguinte, é de domínio público aonde ela estava lotada na época, né, em que as mensagens são referidas. E é aí aonde cai o castelo, cai a casa, né, do Intercept. Porque é uma coisa de domínio. Eles não têm como mostrar a fonte. Mas quem eles acusam tem como mostrar a fonte do que estavam e aonde estavam fazendo, que é o caso dela. Que como ela estava lotada no Rio de Janeiro, né? Se não me engano, era procuradora do TSE, eu acho, na época, acho que é isso, né? Ela não tinha ligação com a Lava Jato. E isso daí qualquer pessoa pode simplesmente ir lá e verificar. Quer dizer, vejam só que interessante, né? Existem provas reais da distorção, mas eles não têm provas, eles não dão provas reais das mensagens, né, aonde foram obtidas, onde foram obtidas. Tem a outra questão da outra mensagem, né, que diz que o Moro, né, orientou o afastamento da procuradora, que, né, aí alguém nos comenta, ela foi afastada, ela foi afastada. Gente, pelo amor de Deus, eu fui lá e coloquei o número do processo e chave do processo eletrônico, chave eletrônica do processo para a pessoa consultar que ela não só esteve nesse caso do Lula, como esteve em todos os outros da Lava Jato até o final. Ela não foi afastada. Então é isso que eu acho interessante, né? As provas estão aí bem claras, mostrando a fraude do The Intercept. E qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Agora, ninguém pode ter acesso à origem das conversas vazadas do The Intercept. Mas é claro que a gente sabe que existe uma tentativa muito bem orquestrada, muito bem elaborada para soltar Lula. Isso é indiscutível, né? O desespero é total. E o que a esquerda estava contando? Eles estavam contando com a desinformação do povo brasileiro, aquela coisa da gente olhar, ler uma matéria e já acreditar nela. Eles estavam contando com isso. Eles acharam que quando o povo lesse lá essas coisas, não iam parar para pesquisar, não iam parar para buscar, não iam ouvir. Porque antigamente era assim, se publicava qualquer coisa falando sobre qualquer pessoa, pronto, todo mundo acreditava. Por quê? Porque antigamente os meios de comunicações, você não tinha como verificar o fato, as matérias. Então se o Jornal da Globo chegasse e dissesse que caiu um meteoro dentro do Rio São Francisco, todo mundo acreditava. Ninguém ia pesquisar. Agora não. Se ele falar, caiu um meteoro dentro do Rio São Francisco, aparece um monte de youtuber, aparece um monte de jornalistas do YouTube que não são ligados à rede de televisão, né, que tem canais, né, particulares e tal, e vão lá procurar esse meteoro, aí não acham. E aí vão lá e divulgam, não caiu não o meteoro lá. Os caras vão lá e filmam e põem no YouTube, não tem meteoro aqui não. E aí é onde está o problema da esquerda hoje. Ela não percebeu que o sistema de informação hoje não é mais igual ao de antes. Hoje as pessoas têm como verificar a verdade. Hoje as pessoas podem questionar a veracidade da informação. E eles não contavam com esse ponto. E aí é que está. Todos nós estamos vendo e percebendo aonde está a mentira. E hoje, dia 30 de junho de 2019... eu já trouxe uma matéria mostrando para vocês, mais de 200 cidades estão se organizando para sair em apoio ao nosso ministro. E devemos fazer isso, gente. Porque se nós não fazermos isso, não fizermos isso, a corrupção vai voltar a imperar dentro do nosso Brasil. E a última coisa que nós precisamos nesse momento é voltarmos ao retrocesso. Né? É voltarmos ao retrocesso. Você vê, o Bolsonaro foi para o Japão no G20, fechou aquele acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso vai trazer dinheiro para dentro do nosso país, né? Isso vai trazer emprego, né? Para quem é comerciante, para quem é dono, enfim, exportador. Isso vai ser como a gente dizia antigamente, uma mão na roda, vai ser um empurrãozinho no carrinho, né? Para ajudar crescer a nossa economia. E aí o que eu acho interessante é o seguinte, são 20 anos de negociação, desde o governo FHC, do segundo ano do FHC, e ninguém resolvia nada, sabe? Ninguém resolvia absolutamente nada. O Brasil continuava parado. As pessoas, nós pagamos, sabe? Os nossos comerciantes, os nossos empresários, sabe? Sem poder expandir,
pagando altos... Quem queria exportar para fora do Brasil na União Europeia tinha que pagar uma fortuna. Agora não, gente. Isso vai, muitos impostos vão ser zerados. Isso é economia, é lucro para o Brasil. Aumenta o PIB, né? Que é o nosso produto interno bruto, né? Que é os recursos do nosso país. Então vai aumentar, vai melhorar. É isso que o Brasil precisa. Gerar emprego, gerar economia, gerar estabilidade. E a esquerda não quer de jeito nenhum que isso aconteça. Nós tivemos 2 governos Lula, nós tivemos um governo Dilma e um pedaço. E eles nunca fecharam esse acordo. Por que eles nunca fecharam esse acordo? Porque esse acordo nunca foi benéfico para eles. Para o povo, sim, para eles, não. Porque a linha de governo deles é pautada na linha aqui do bolivarianismo, né? É uma linha diferente, socialista, comunista, né? Cuba, Venezuela, basta a gente olhar para os países como Cuba e Venezuela, como eles estão. Foi o Brasil abrir mão, né? Parar de sustentar, é como eles estão. Então, nós brasileiros vamos parar de sustentar países, né? Pegar a nossa economia e mandar para... Agora nós vamos gerar a nossa economia. Você vai poder fazer negócio com a França, você vai poder fazer negócio com vários países da Europa. Isso vai expandir o mercado, a nossa produção vai aumentar, emprego, desenvolvimento. Então, gente, não é à toa que eles querem Lula livre, eles querem voltar ao tempo do feudo, sabe? Aonde eles mandam e nós obedecemos. Aonde eles falam em elite, né? Jogam os pobres contra... Mas olha se eles são pobres. É isso que eu acho interessante. Eles são pobres? Eles não são pobres, eles são ricos, né? E aí agora qual o paredão que eles encontraram? Sérgio Moro. E é por isso que eles estão investindo. Eu fico abismado como é que o Brasil, gente, comporta isso. O cara sai do país dele expulso por espionagem. Vem para o nosso país aqui dentro praticar espionagem, né? Praticar espionagem. Na verdade, o Glyn era uma arma, né? Uma carta na manga do PT. Quem foi que aceitou o Glenn aqui no Brasil? Dona Dilma Rousseff, né? Aceitou o asilo desse camarada, o exílio dele aqui no Brasil. Deu asilo para ele, deu proteção a ele. E o que ele está fazendo? Está retribuindo agora. Ferrando com os brasileiros, acabando tentando, quer dizer, acabando não, tentando acabar com o combate à corrupção para beneficiar quem? Os corruptos, petistas, solistas e por aí vai. Canal Brasil Notícias. Hoje vamos sair às ruas, defender o nosso ministro da Justiça, o homem que fez da Lava Jato um sinônimo de justiça. Canal Brasil Notícias.